Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas e hoje, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a disciplina de Sociologia e iremos continuar abordando a questão da globalização e as suas temáticas, tá? Lembrando, na primeira aula a gente trabalhou com algumas questões em relação ao processo de globalização, como a questão do neoliberalismo, como a questão da governança global, as vantagens do processo de globalização. E eu lembro que a gente encerrou falando sobre o trilema de Rodrik, que é um economista turco e que apontou que existem algumas impossibilidades na adoção do neoliberalismo associado ao processo de globalização. Hoje a gente vai continuar falando sobre o processo de globalização e aí a gente vai encerrar essa temática, tá? A gente vai abordar 3 principais pontos hoje, que eu vou demonstrar a partir de agora. Quais são eles? O primeiro ponto que a gente vai abordar hoje é sobre a questão dos paradoxos do processo de globalização. O segundo ponto é sobre a globalização e a questão ambiental. Já o terceiro e último ponto é sobre a questão do coronavírus e da globalização, qual é a relação entre essas duas questões, tá? Então, hoje a gente vai abordar esses 3 temas e aí a gente vai encerrar o nosso assunto, que é o processo de globalização. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, vamos prosseguir. É o seguinte, o primeiro tema que eu quero começar a colocar aqui pra gente é sobre o filme Contágio, um filme que foi lançado em 2011, né, dirigido pelo Steven Soderbergh e foi produzido pela Warner Bros. Tá? Contágio é um filme que é estrelado pelo Matt Damon. Quando ele foi lançado em 2011, né, esperava-se que ele iria fazer sucesso, assim como qualquer filme. Acontece que ele não fez o sucesso que era esperado. Porém, estou falando dele, né, em 2020, pelo simples fato, nesse ano de 2020, o filme Contágio, ele começou a viralizar na internet. Se a gente jogar no Google Contágio, a gente vai observar que existem algumas reportagens, inclusive o New York Times fez uma reportagem sobre isso, de que o filme Contágio, ele aumentou, né, a sua procura nos sites de pirataria em cerca de 5.000%. Né? E aí começa a surgir aquela pergunta, pô, beleza, por que que em 2020 o filme Contágio começou, né, a ser tão procurado assim na internet? A explicação é clara, esse filme Contágio, ele conta, né, a história de um vírus que no filme se chama MEV, né, MEV1, né, MEV1, e que ele começa a se espalhar pelo mundo, adoentando uma série de pessoas. O vírus ele é altamente contagioso naquele filme lá, e causa uma série de mortes. Enquanto esse vírus começa a se espalhar, né, cientistas, médicos de todo mundo correm, né, para encontrar a cura desse filme, ó, desse vírus, dessa doença. Tá? E aí eu não vou contar o fim do filme para vocês, obviamente, para quem quiser assistir, né? Mas esse filme ele viralizou esse ano porque nós, né, todos sabem, estamos passando por uma grande epidemia, uma pandemia no mundo, né, a pandemia do coronavírus. Então, muitas pessoas começaram a associar o filme Contágio com o que estamos passando hoje e quiseram assistir para tentar relacionar os fatos. Dessa forma, esse filme ele ficou extremamente famoso. Né? Mas aí por que eu estou colocando sobre esse filme de início? Por que eu já falei do coronavírus lá que a gente vai trabalhar? O que será que tudo isso tem a ver com o processo de globalização? É justamente isso que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho aqui, né, para a gente tentar associar o que a gente está passando hoje em dia com o conteúdo que a gente vê em sala de aula, que eu acho extremamente importante a gente fazer essa ligação, né, porque o que a gente aprende em sala de aula são coisas que a gente tem que levar para a vida, para a gente analisar a nossa realidade. Tá bom, gente? Então, dito isto sobre esse filme, quem quiser assistir, pode procurar na internet, né? Não sei se tem em serviços de streaming de vídeo, né? Mas podem pesquisar na internet, né, para ver, né, se vocês conseguem achar e assistir esse filme, para quem for de interesse assistir, obviamente, tá? Então, prosseguindo, vamos lá começar a falar sobre a globalização. A gente vai começar a falar hoje sobre a questão, né, dos paradoxos do processo de globalização. Como assim os paradoxos do processo de globalização? Por quê?
né? Na semana passada, na aula anterior, a gente começou a falar que a globalização exige a adoção do neoliberalismo. Tanto que a gente começou a falar da ideia de que em 1989 surgiu o Consenso de Washington, né? O Consenso de Washington foi uma reunião no qual os Estados Unidos e o FMI, Fundo Monetário Internacional, eles venderam a ideia aos países subdesenvolvidos de que se eles adotassem o modelo neoliberal, eles conseguiriam se desenvolver tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, né? Então, os Estados Unidos, basicamente, ele adotou, né, essa ilusão do desenvolvimento econômico e social para o resto do mundo. Ou seja, ele começou a falar o seguinte, ó, se vocês adotarem esse ideal, como eu já tinha colocado na aula anterior, vocês vão conseguir se desenvolver, vocês estão encontrando a chave para o desenvolvimento. Na realidade, o que a gente começou a observar é que o neoliberalismo ele não fez com que os países conseguissem desenvolver. Eu já tinha colocado isso na aula anterior para vocês, que na realidade o neoliberalismo ele acabou por ampliar as desigualdades que existiam entre os países desenvolvidos, né, e os países subdesenvolvidos. Da mesma forma que ele ampliou as desigualdades internas nos países, como assim? Entre a população mais rica e a população mais pobre. Então a gente começou a observar que essas coisas começaram a acontecer no mundo como um todo. E aí, como que a gente pode trabalhar com essa ideia na prática? Vamos pensar, como que o neoliberalismo na prática vendeu a ilusão do desenvolvimento econômico e social? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que existe um país A, e aí esse país A, ele quer atrair as indústrias para o seu território, quer fazer com que essas indústrias invistam em seu território e, obviamente, o seu país consiga se desenvolver do ponto de vista econômico e social. Para essas indústrias entrarem nesse país, tá? O país ele tem que adotar diversas práticas do modelo neoliberal. Ou seja, ele não pode interferir nas questões econômicas, ele não pode interferir nas questões de trabalho, ele tem que se ausentar o máximo possível, né? Porque se ele não se ausenta, se ele é um Estado participativo, um Estado que interfere, as empresas elas vão começar a preferir ir para regiões, ir para países, né, no qual o Estado ele não interfira diretamente. E aí, quem é que sai maior prejudicado? Aqui na imagem aí está mostrando para vocês que é o cidadão. Então, o cidadão ele acaba sendo maior prejudicado quando se adota o modelo neoliberal. Por quê? Ele, se quiser questionar melhores salários, melhores condições de trabalho, ele não vai ter a participação, ele não vai ter a ajuda do Estado nessa discussão. E aí, se ele quiser votar em um candidato, em um partido, em algum grupo que defenda a interferência do Estado na economia, ele vai começar a sofrer a pressão de que, se você eleger o candidato ou o grupo que defende a interferência do Estado na economia, as empresas vão se retirar. Então, ele acaba sofrendo quase que uma chantagem política nesse aspecto, porque começa a se trabalhar justamente com essa ideia. E aí, a gente começa a observar que cada vez menos se observa a existência, né, de governos que adotam o keynesianismo ou o estado de bem-estar social, que são aqueles governos que interferem diretamente na economia, na questão social, dando transporte público, saúde pública, educação pública. Então, a gente começa a observar que a globalização ela começa a trazer alguns desses paradoxos, porque ela vai defender, né, um processo de desenvolvimento, e esse processo vai ser baseado na questão do neoliberalismo, mas o neoliberalismo ele tem como premissa a não interferência do Estado na economia. Então, o Estado ele não consegue ajudar o desenvolvimento de sua própria sociedade. Então, a globalização ela começa a trazer alguns desses paradoxos. Só que vamos prosseguir com o que a gente está colocando. Vamos reparar na seguinte questão que eu vou abordar a partir de agora. Olhem só, na prática, como eu já coloquei, o neoliberalismo ele vai intensificar as desigualdades já existentes, né? Porém, o que fica mais chocante para a gente é quando a gente vai abordar a ideia de que o mundo, né, globalizado, neoliberal, ele exige cada vez mais o consumo.
né? Ou seja, ele começa a trabalhar, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês anteriormente, de que a globalização transforma o mundo em um grandíssimo mercado, onde o Estado ele interfere cada vez menos. Ou seja, se ele transforma o mundo em um grandíssimo mercado, ele quer que cada vez mais você consuma. Só que, como a globalização associada ao neoliberalismo intensifica as desigualdades existentes, isso impede que uma grande parcela da sociedade ela possa consumir, né? Reparem só que eu vou abordar a partir de agora. Essa imagem aqui é de um sociólogo, Bauman, né? O Bauman morreu em 2017. Porém, a obra dele é muito conhecida e é muito trabalhada hoje em dia, né? Por quê? O Bauman, ele fala o seguinte, que na era da globalização, vamos colocar na era desse mundo moderno, como ele trabalha, o consumo, ele confere cada vez mais sentido à vida das pessoas. Como assim o consumo confere cada vez mais sentido? A ideia de que consumir é uma necessidade, ou seja, no mundo moderno, consumir, o consumo se torna cada vez mais uma necessidade, se torna um vício. Ela vai conferir sentido, vai conferir lógica à vida da pessoa. Ou seja, começa a se criar uma ideia de que você só vai ser feliz se você consumir sempre. E aí, quando eu digo consumir, não é consumir o que é necessário, não. Ele trabalha com a ideia de que o vício faz com que as pessoas consumam algo que não tem nenhuma necessidade naquele momento. Mas, como ele não consegue dialogar com a realidade efetiva da necessidade na qual ele está precisando, né? Ele tem cada vez mais o objetivo de comprar, 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 comprar. Então, repara o que a gente pode começar a pensar. Vamos pegar o exemplo de um celular. Uma marca, uma empresa que cada ano lança um celular novo. E aí você vê que a cada ano esse celular não apresenta muitas diferenças. Mas uma pessoa que é consumidora daquela marca, todo ano troca de celular. Por quê? Ela não tem a necessidade de trocar aquele celular porque ele está novo, porque ele é moderno, porque ele está funcionando. Mas aquela empresa cria na cabeça daquele indivíduo, daquela pessoa, de que ela tem necessidade de ter aquele celular novo. É justamente isso. Então, é um vício a troca de celular. Porque se você tiver um novo celular, você está conferindo sentido. Essa é a lógica. Você está se tornando, você está conseguindo, você está comprando a felicidade. Então, o Bauman começa a trabalhar com isso. Não à toa, ele diz para a gente que na modernidade o que predomina é a liquidez das relações. Como assim? As relações amorosas, as relações de amizade. Então, ele fala que tudo no mundo moderno se torna líquido, se torna passageiro, se torna transitório. Reparem só, vou pegar um exemplo aqui que a gente geralmente vê na televisão, os relacionamentos amorosos entre famosos, que duram pouquíssimo tempo e depois que eles terminam, eles já estão com outra pessoa, né? Então, assim, reparem que as relações amorosas, elas são líquidas, elas são transitórias, rápidas, passageiras. Isso também acontece, né, com a questão das relações de amizade, tá? O Bauman coloca para a gente que a única constante no mundo moderno é o fluxo de informações. Então, ele está trabalhando com a ideia de que a única coisa que se torna constante é que a gente tem informação a todo tempo, né? A todo tempo. Só que qual é a grande questão? Se essa é a única constante, que é o fluxo de informações, e a cada vez mais a gente tem aquela necessidade de consumo, de compra, a gente vai observar que nem todos os grupos da sociedade eles vão ser capazes de ter essa possibilidade de consumir em larga escala, né? Porque a globalização faz com que cada vez mais a gente tenha essa necessidade de consumir. O grande ponto que a gente tem que pensar em relação ao consumo também é que se todo mundo tiver a possibilidade de consumir da forma que se espera, da forma que se necessita, que se busca, né, a gente tem que levar em consideração que não existe, tá, matéria-prima suficiente no mundo, né, no globo terrestre, para a gente conseguir atender a toda essa demanda de recursos, né? Então,
Isso faz a gente começar a pensar também algumas questões relacionadas, né, à ideia da globalização associada, né, à questão do meio ambiente, tá? E é justamente isso que a gente vai começar a pensar agora. Por quê? O aumento desenfreado da produção e do consumo, ele sem dúvida gera impactos no meio ambiente. Por exemplo, eu posso pegar um dado para vocês aqui de que por ano existem dados estatísticos de institutos, órgãos internacionais e oficiais que trabalham com a ideia de que por ano, tá, cerca de 25 milhões de toneladas são jogadas nos oceanos pelo mundo. Então, assim, isso é um dado só, né, que pode, em um primeiro momento, não impactar, né, no pensamento de vocês. Mas se a gente começar a pegar e jogar diversos dados, a gente vai ver como que esse consumo desenfreado imposto pela globalização capitalista, né, começa a gerar alguns impactos no meio ambiente. Por exemplo, vou pegar uma outra questão aqui para vocês. Reparem só. A ganância pelo lucro, tá, leva à invasão e à exploração de espaços selvagens, tá, que antes o homem nunca tinha chegado, tá, e que agora começa a causar um desequilíbrio na natureza. Como assim começa a causar um desequilíbrio na natureza? Reparem só. Em 2017, a União Internacional para a Conservação da Natureza catalogou que cerca de 25 mil espécies de animais e plantas estavam na lista vermelha de espécies ameaçadas. Tá? Ou seja, 25 mil espécies de animais e plantas estavam ameaçadas de extinção. E aí eu escolhi um específico dessa lista, que é o pangolim. Tá? O pangolim é um animal que ele vive especificamente na região asiática e na região africana, tá? Esse pangolim aí da imagem é um pangolim malaio, tá? Dentro do pangolim existem 8 espécies de pangolim, vamos dizer assim, né? Não sei nem se esse é o termo correto para a biologia, né? Mas existem cerca de 8 espécies de pangolim. Os mais famosos é o pangolim malaio e o pangolim chinês, tá? O pangolim malaio e o pangolim chinês, independente deles, eles são usados, a parte escamosa deles, é que na imagem não dá para ver, mas tem uma parte escamosa, eles são usados principalmente na China, tá? Como forma de medicamento de artrite, reumatismo, né? Essas coisas. No entanto, o pangolim, ele também é considerado uma iguaria no continente asiático, principalmente na China. A carne dele é vendida no que se chama de mercados úmidos, tá? O que são os mercados úmidos? Eu já vou mostrar uma foto de um mercado úmido para vocês entenderem. Mas os mercados úmidos são mercados que vendem, né, a céu aberto no continente asiático e até também no continente africano, animais selvagens, né? Ou seja, animais que geralmente aqui a gente não está acostumado a comer. E aí, no caso do pangolim, os estudos, né, estão relatando, né, a projeção desses estudos de que até o ano de 2050 essa espécie de animal vai desaparecer, né, da Terra. Mas por que eu escolhi especificamente pangolim? Por uma simples questão. No dia 27 de março, tá, o jornal É o País, ele publicou uma matéria no qual o título está justamente aí na imagem. Crescem as evidências de que o pangolim foi o animal de origem do coronavírus. Amostras de exemplares apreendidos há 3 anos estão infectadas com vírus muito semelhantes ao causador da pandemia. Então, reparem, estudos hoje estão chegando a uma possível comprovação de que o pangolim foi o animal de origem do coronavírus. Inicialmente, acreditava-se que havia sido, né, ou começou, né, teorias de que havia sido o morcego, né? Agora começa a ser essa teoria de que foi o pangolim. Porque reparem só aí na imagem. Na imagem, se vocês conseguirem observar essa mulher, tá? Essa mulher lá no Gabão, ela está vendendo pangolins, né? Esse animal selvagem que as pessoas lá se alimentam deles. O que está se acreditando? Em 2017, né, alguns pesquisadores utilizaram alguns exemplares de pangolins que foram apreendidos, né, na China e que esses pangolins estavam sendo traficados e começaram a fazer alguns estudos em relação a eles, né? Conforme eles foram fazendo esses estudos, eram cerca de 20, né,
pangolins mais ou menos, eles encontraram em 3 desses exemplares, né, um vírus que é o vírus semelhante, né, ao que é o responsável hoje, né, pela doença do coronavírus, pelo Covid-19, no qual nós estamos enfrentando. Eles ressaltam que esse vírus ele não era totalmente igual, tá? Ele tem cerca de mais ou menos 80 a 90% do material genético, tá, do vírus que está afetando a gente hoje. Então, para eles, isso já pode ser, né, um indicativo de que talvez, né, o pangolim ele seja o responsável pela disseminação do coronavírus. Eles estão abordando para a gente que eles não podem ter 100% de certeza, porque o material genético é 90% semelhante. Se fosse 100% semelhante, eles colocam para a gente que a gente pode atestar que, de fato, esse é o causador, né, da pandemia. Mas repara, esse animal ele é consumido em larga escala no continente asiático, inclusive na China. E aí, hoje, começa a se colocar justamente que de fato pode ter sido pangolim. Por quê? Cientistas também já conseguiram comprovar de que o vírus causador do coronavírus, do Covid-19 que a gente está enfrentando hoje, é um vírus que não foi criado em laboratório. Foi um vírus que se transformou, né, que se adaptou, né, de forma natural. Então, começa a se colocar justamente isso. E por que eu estou colocando que o pangolim tem a ver com a globalização? Né? O que será que a globalização tem a ver com as doenças? Né? Tem uma explicação muito clara, tá, gente? Como assim tem uma explicação muito clara? Não sei se vocês vão se atentar para isso, tá? Na história, né, do mundo, né, a gente observou que diversas doenças assolaram a humanidade. Quando a gente vai falar lá em história e começa a colocar sobre a crise da Idade Média e aí a gente vai falar do iniciozinho da Idade Moderna, a gente fala sobre a peste negra, que foi a peste bubônica, né? Quando a gente vai trabalhar com o processo das grandes navegações, a gente vai lá e fala sobre as doenças que os europeus trouxeram para os indígenas e que mataram milhares de indígenas que não tinham anticorpos preparados para isso, né? Quando a gente fala lá da Primeira Guerra Mundial, a gente fala sobre a questão da gripe espanhola, que matou muita gente também. Então, repara, a gente coloca aqui o contato entre diferentes povos, ele geralmente pode ser responsável por trazer, né, ou por levar doenças para outras regiões do globo terrestre. Acontece que, com o processo de globalização se intensificando cada vez mais, a gente começa a observar que as doenças que antes poderiam ser locais, elas conseguem se espalhar para outras partes do mundo com uma maior facilidade e, obviamente, com uma maior rapidez. É o caso que a gente trabalha hoje da questão do coronavírus. Por que a gente trabalha com a questão do coronavírus? Por um simples fator. Eu não sei se vocês estão acompanhando, espero que estejam acompanhando, né? O Covid-19, ou coronavírus, que é o popularmente conhecido, ele surgiu lá em Wuhan, numa cidade da província de Hubei, na China, que é interior da China. Dali, ele começou a se espalhar em larga escala para o mundo, né? Tanto que hoje a China já não é o país que tem maior número de casos do Covid-19, né? A China, inclusive, já conseguiu conter a doença lá. Mas a doença se espalhou para o mundo como um todo. No momento que eu estou gravando aqui, sabe-se que existem mais de 1 milhão de casos já registrados de Covid-19 no mundo inteiro, né? Então, essa doença ela começou a se espalhar e conseguiu se espalhar com uma rapidez muito grande. Por mais que os estudiosos da área, os cientistas da área, coloquem que ela não tem uma alta taxa de letalidade, sabe-se que ela tem uma alta taxa de contágio, né? Que uma pessoa infectada, ela pode infectar até mais ou menos 5 pessoas, né? Então, a taxa de contágio dela é considerada relativamente alta. E aí a gente começa a pensar em algumas questões. O que a Covid-19, o coronavírus, ele tem a ver com a globalização? Vamos parar para pensar o seguinte: assim que a doença começou a se espalhar, quais foram as medidas adotadas para tentar conter essa doença, né? O que a gente mais conhece, que a gente sabe que estamos vivendo hoje, é a questão do isolamento social, a quarentena, né? Em alguns países até com quarentena total, né? Então,
começa a se trabalhar com a ideia, né, de um isolamento social. Tanto na imagem que eu estou colocando aí, que eu coloquei para vocês, é uma imagem, uma campanha do governo do estado do Rio de Janeiro que defende, né, que incentiva as pessoas a ficarem em casa justamente para evitar a transmissão. Para as pessoas saírem de casa só se for por motivos essenciais, por questões essenciais. Então, a comunidade científica, principalmente, começou a defender a ideia, começou a defender o método de que a melhor forma de se evitar, né, o contágio, a propagação desse contágio, é através do isolamento social. Acontece que, quando você faz isolamento social, você, obviamente, gera algumas consequências para a sociedade. Dentro dessas consequências geradas para a sociedade, obviamente, está de que você para, de certa forma, a economia. Então você para de produzir, porque se as pessoas estão ficando em casa, você não tem como produzir, você não tem como vender, né? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tudo está fechado. O que não está fechado são os serviços essenciais apenas. Então, de fato, a economia parou. O grande ponto é de que quando a economia parou, começou a se fazer uma discussão sobre isolamento e economia. Né? Começa a se fazer uma discussão de que se a economia parar, as pessoas não vão morrer do Covid-19, as pessoas vão morrer em relação à fome. Então começa a se trabalhar justamente essa ideia. Na minha visão, eu acho que não é possível, né? Não é aceitável, de certa forma, a gente fazer uma discussão entre isolamento ou economia. Né? Eu acho, na minha interpretação, de que é necessário começar a se fazer uma discussão no qual se coloque alternativas para o isolamento, ao mesmo tempo que se coloque alternativas para o desenvolvimento da economia. Né? Não acho que é necessário a gente botar isolamento e economia em lados distintos. Né? Não contribui para o debate. Por quê? A gente está observando cada vez mais o mundo assustado com a questão do Covid-19 e tentando adotar algumas medidas. E aí, é justamente isso que a gente começa a observar. Qual é a relação, né, do coronavírus com a globalização a partir de então? Quais são as consequências que a gente pode começar a pensar? Qual é o futuro da globalização que a gente pode começar a pensar? Né? Essa resposta para essa pergunta é um tanto complicado. Por quê? Essa situação é imprevisível e sem precedente na história da humanidade. Obviamente, nós já passamos, né, por outras crises, por outras epidemias no mundo, na história mundial, né, mas essa aí ela é imprevisível e sem precedentes. A gente não consegue, né, prever o que vai acontecer efetivamente. Porém, alguns estudiosos estão tentando entender os rumos que a globalização vai tomar, observando o que está acontecendo aqui. Então, eles estão tentando, né, gerar projeções em relação ao futuro da globalização. Né? O que sabe é que a globalização ela pode representar a integração, a separação do mundo. Globalização não, perdão, gente. O coronavírus ele pode representar, ele pode gerar uma situação de integração ou separação do mundo. Isso a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. No entanto, um cientista político português, que é o Bruno Maçães, ele trabalha com a ideia de que essa situação que nós estamos passando hoje em dia, né, em relação ao coronavírus e ao processo de globalização, ele associa com uma espécie de um túnel, né, no qual a gente entrou nesse túnel e quando a gente sair dele, o mundo vai estar totalmente diferente. E essa ideia eu concordo. Né? A gente começa a observar algumas mudanças que estão acontecendo no mundo e essas mudanças elas são decorrentes, né, da questão do coronavírus. Não significa que essas mudanças elas sejam mudanças positivas ou negativas necessariamente. Não, a gente só vai começar a entender essas mudanças, né, quando elas estiverem ocorrendo, quando estiverem finalizadas na prática. Né? O que de fato a gente começa a observar é que algumas mudanças, né, elas já estão ocorrendo. Por exemplo, quais são essas mudanças que estão ocorrendo? Primeiro, a ideia do nativismo comercial. Como assim uma ideia de nativismo comercial? Muitos países já estão priorizando produzir para o seu público interno do que produzir para exportar. Né? Então, como a globalização está numa crise nesse momento, está se projetando, está se preferindo vender internamente
inicialmente, obviamente, para depois você começar a vender externamente, né? É o que está acontecendo com os Estados Unidos, já está começando a fazer isso, né? A Índia também está começando a fazer isso, então já está começando a se observar isso. Outro ponto é o protecionismo comercial. Como assim? Se eu estou priorizando a minha produção para o mercado interno, eu começo a criar impostos aos produtos que vêm de fora, né? Justamente para eu proteger a minha produção, para eu proteger a minha indústria e proteger, né, a minha economia em relação aos outros países. E um terceiro ponto que está acontecendo é a ideia do sentimento nacionalista, né? Por exemplo, a gente vai ver que os países já estão fechando as fronteiras, né, para outras nações. Então, assim, só entra no país quem de fato tiver a nacionalidade, quem for, né, desse país efetivamente, e assim, quem for estrangeiro em alguns países já estão sendo proibidos de entrar. Então, essas três características que estão acontecendo, elas, de certa forma, a gente pode dizer que elas são totalmente contrárias ao que a globalização prega, né? Pelo que a globalização preza em si, efetivamente, né? Então a gente começa a observar que algumas mudanças estão acontecendo. O grande ponto que tem chamado a atenção de que pode ocorrer, né, e causa um temor em muitas pessoas, né, é a questão do crescimento da xenofobia e da extrema-direita. O que a gente já reparou que está acontecendo no mundo é de que criaram a ideia de que existe um perigo chinês, de que o vírus é chinês. Então deve-se começar a ter uma postura de afastamento dos chineses em relação ao resto do mundo, né? Então está começando a crescer essa xenofobia. No Brasil, por exemplo, existe um caso, se não me engano, de um advogado que ele está tentando processar a China pela propagação do Covid-19, né? Ele está querendo que a China pague cerca de 5 bilhões de reais. E assim, é uma ideia de que o chinês é o culpado dessa doença. E no momento não é necessário, não é preciso a gente criar mais problemas em relação à questão diplomática, né? Porque estamos num momento de caos, é uma espécie de uma guerra, então assim começa a se trabalhar justamente com essa questão. E aí estão trabalhando justamente com essa ideia do crescimento da xenofobia, que vai crescer cada vez mais, e da extrema-direita. Isso pode ser um grande problema para esse processo de globalização. No entanto, essas questões que a gente está falando sobre o futuro da globalização, de fato, a gente tem que entender e deve entender que são apenas projeções. Tá? Não são coisas que vão se concretizar efetivamente. Algumas podem se concretizar? Lógico que podem, mas o que a gente tem que ter noção é de que a globalização ela não é tão perfeita quanto a gente imagina, ela não é tão perfeita quanto se pinta e quanto se parece, ela tem seus paradoxos, ela tem seus pontos negativos, né? E a gente está vivenciando na pele hoje, né, um desses efeitos, que é a questão da propagação de uma pandemia, de uma epidemia, né, de uma forma muito rápida, né? Então, qual vai ser o futuro da globalização? A gente tem que esperar passar essa fase para a gente poder responder, para a gente ver na prática o que vai acontecer. Tá bom, gente? Então, o que a gente tinha para falar hoje é basicamente isso, tá bom? E aí, por hoje é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato que eu estarei disponibilizando, né, as respostas, as soluções para as perguntas que vocês buscam. Tá? Não deixem de fazer os exercícios que eu estarei recomendando a vocês e até uma próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.